Olá, meu aluno querido, muito obrigado pela visita ao nosso canal. Aqui é o professor Michel de Ciências e você vai ver hoje o tema que vamos estudar, que será luz. Não vai embora que já voltamos, hein? Olá, meu aluno querido, muito obrigado pela sua visita ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de uma matéria que está relacionada ao nono ano. O tema é luz, tá? Então a gente vai falar um pouco da luz, a luz que nós enxergamos, cores, entre outros detalhes aí muito importantes, tá? Você já deve ter observado um arco-íris, né? Evidentemente você vê aquelas camadas de cor ali. Como é que acontece isso? Por que eu visualizo a cor? Nós vamos entender um pouco hoje isso nessa aula, tá? Bem, vamos primeiro falar como que os filósofos e cientistas chegaram nesse debate de como que a luz existe, como que eu posso classificar a luz, identificar a luz. Bom, os filósofos inicialmente, pessoal, que tinham essa ideia, eram Pitágoras, foi um dos primeiros a comentar sobre isso. Ele achou que a luz ela era composta de partículas minúsculas. Então, na visão de Pitágoras, né, no estudo de Pitágoras, a luz tinha uma natureza corpuscular, tá? É o que ele dizia. Essa ideia de natureza corpuscular foi defendida pela ciência por Newton, Isaac Newton. Ele defendeu essa ideia, ele achava que a luz tinha somente a natureza corpuscular. Bom, dali por um tempo, né, Aristóteles, que é um outro filósofo, ele entendia que a luz ela era uma natureza de ondas, ela trabalhava com ondas, ela existia por conta de ondas. Então ele achava que, no estudo dele, na visão dele, era uma natureza ondulatória. Então esse comportamento ondulatório, essa natureza ondulatória, foi defendida por um outro cientista, chamado Huygens. Tá? Então, tanto a ideia do Huygens quanto a ideia do Newton foi mais à frente do que esses filósofos falaram. Mas os dois eram cientistas e tinham essas ideias que batiam uma com a outra aqui. Então, um falava que era natureza corpuscular, outro falava que era natureza ondulatória, e ficava aquele debate. Aí ficaram debatendo, e o que aconteceu? Chegou um momento que um camarada chamado Einstein, um cientista, né, disse o seguinte: olha, é um pouco de cada um, tá? Vamos dizer assim, que a luz ela tem uma dualidade onda-partícula. O que significa isso? Uma dualidade onda-partícula. Quer dizer o seguinte: a luz se propaga por ondas, certo? E ela se comporta ou ela interage como uma partícula. Tudo bem? Nesse caso, a questão da onda, como assim onda? É igual você pensar, pessoal, você já deve ter feito isso, né? Você pegar uma pedra, uma pedrinha, e jogar num lago. O que acontece quando a pedra cai na água? Você vê aquelas ondinhas aparecendo ali. É a ideia de ondas, mais ou menos, que esses filósofos tinham, as ideias iniciais, os cientistas desenvolveram para que a gente pudesse compreender, tá bom? No caso, foi a ideia defendida, a dualidade de Einstein, que a luz ela tem uma dualidade aí, onda-partícula, tudo bem? Então é a maneira de entender, vamos dizer assim, a estrutura da luz, tá bom? Bem, a gente vai falar um pouquinho agora da parte da luz visível, tá? Bem, como é que funciona a luz visível? Primeiramente, vamos definir luz visível, uma coisa meio óbvia, mas é bom comentar para tirar qualquer dúvida. A luz visível, ela é o que? Elas são ondas eletromagnéticas, então você já sabe que a luz é composta das ondas. Ela é uma onda eletromagnética que é sensível ao olho humano, conforme está falando aqui, certo? Quais são, professor, essas ondas que eu consigo visualizar? São essas cores aqui, ó, vermelho, né? Laranja, amarelo, verde, azul e violeta. São as cores que você visualiza, tá? 7 cores aí. Ah, professor, tem só isso? Não, você tem mais outras. Perceba que aqui a flechinha desse espectro visível aqui, da parte visível do espectro, tá? Que é o conjunto de cores que você tem aí, é um espectro eletromagnético.
Essas cores visíveis que você está vendo aí, essas coisas que você vê, fazem parte do espectro eletromagnético. Tem só elas? Não, você tem o ultravioleta e você tem o infravermelho, que são radiações que serão estudadas numa outra aula, tá? Mas é para você entender que não tem só a cor que você visualiza, vamos colocar assim, existem outros padrões aí diferentes, tá? Bom, aqui eu vou encerrar por um momento, para que não fique muito extenso o vídeo, tá? Fique ligado no próximo vídeo que nós vamos falar a parte 2 do estudo da luz, tá bom? Não vai embora, nós já voltamos. Fui!